Coríntios, capítulo 11, de 1 a 6, dando continuação à nossa série de estudos, essa importante carta do apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 1 até o verso 6. Aqui o apóstolo Paulo apresenta mais 4 argumentos pelos quais, ou 4 justificativas pelo fato dele haver se gloriado de ser um apóstolo de Jesus Cristo. Ele já tinha apresentado 2 e apresenta mais 4 aqui. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai querido, mais uma vez nos curvamos diante de Ti, suplicando a iluminação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a compreender o significado da Tua palavra e de que forma ela se aplica a nós nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nas mensagens anteriores nós temos visto, desde o capítulo 10, Paulo se justificando pelo fato de ter se gloriado diante da igreja de Corinto, da sua autoridade como apóstolo. Gloriar-se significa atribuir glória a alguém. Então, significa falar bem de alguém, exaltar as virtudes de alguém. Gloriar-se significa falar bem de si mesmo e exaltar as suas próprias virtudes e suas próprias qualidades, algo que não é absolutamente recomendado na Bíblia para nós. Se nós vamos atribuir glória, ou se nós vamos nos gloriar no fato de conhecermos a Deus e saber que Deus é quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas forçado pelas circunstâncias, e as circunstâncias eram que um grupo de pessoas se intitulando apóstolos de Cristo estavam entrando na igreja de Corinto, minando a autoridade de Paulo e pregando um outro evangelho e dizendo que eles eram superiores ao apóstolo Paulo. Então, forçado por essa circunstância, o apóstolo Paulo se vê obrigado a se gloriar, a falar dele e colocar a sua autoridade como apóstolo de Jesus Cristo e demandar que a igreja de Corinto, que foi fundada através de seus esforços, lhe prestem obediência espiritual. Não porque Paulo estava preocupado com a reputação dele, nós já vimos esse ponto com muitos detalhes, mas é que o que estava em jogo era a verdade do Evangelho. Se aqueles falsos mestres fossem bem-sucedidos em denegrir a imagem de Paulo, provar que ele era um apóstolo meia-boca, de segunda categoria, então a mensagem que Paulo pregava sofreria o respingo disso. Porque mesmo que a mensagem seja sempre maior do que o mensageiro, contudo há uma ligação entre a pessoa do pregador e a mensagem que ele prega. Se ele cai em descrédito, se ele é desmoralizado, então aquilo que ele ensinava sofre o impacto disso. As pessoas se tornam meio céticas ou até se perguntando se realmente aquela mensagem era verdadeira ou não. Então todo o empenho de Paulo em defender-se e em gloriar-se de ser um apóstolo de Jesus Cristo com autoridade espiritual, tinha como objetivo preservar a verdade do Evangelho e o trabalho que já havia sido começado naquela igreja. Paulo queria que a igreja não se desviasse da verdade que havia sido ensinada através dele como apóstolo de Jesus Cristo. Por isso que ele havia se gloriado na primeira carta que ele escreveu. Nós vemos isso lá no capítulo 4 e depois no capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Ele havia se gloriado na carta severa, que é uma daquelas que se perdeu, e aqui agora ele responde às críticas de que ele estava se exaltando quando fez isso. A primeira defesa que ele apresentou, que foi no capítulo 10,
do verso 1 até o verso 12, ele disse o seguinte, no verso 8: se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça que é meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Ele se defendeu então dizendo que ele tinha se gloriado com o objetivo de edificar os irmãos, de abençoá-los. O alvo final de Paulo era o bem da igreja e não intimidá-los por meio de carta. Essa foi a primeira defesa que ele apresentou. Tem bem mais detalhes, né? Mas os irmãos acompanharam, do verso 1 até o verso 12 do capítulo 10. Na última mensagem, nós vimos a segunda justificativa que Paulo deu para gloriar-se como apóstolo de Jesus Cristo. É que ele diz que, pelo menos, ele estava fazendo isso dentro da esfera de ação que Deus lhe havia determinado. Ele era apóstolo dos gentios. Havia acontecido uma divisão de território com os demais apóstolos numa reunião em Jerusalém, que está narrada lá em Gálatas capítulo 2. E Paulo ficou com o evangelho dos gentios, de pregar o evangelho aos não-judeus. E Corinto estava no território que havia sido repartido, um acordo de cavalheiros entre os apóstolos, para ele. Então, quando ele se gloriava do que Deus tinha feito através dele e do fato dele ter plantado a igreja de Corinto, ele não estava se gloriando em trabalho alheio, ele estava se gloriando dentro daquela esfera de ação que Deus lhe havia determinado. Foi o que nós vimos segunda-feira passada. E agora, do capítulo 11, do verso 1 até 6, ele apresenta mais 4 motivos para estar se gloriando, ou por ter se gloriado. E é o que eu quero ver com vocês nessa noite, esperando no final tirarmos 3 ou 4 lições importantes para nós, especialmente para os pastores que estão presentes aqui, líderes, mas também, sem dúvida, para todos os membros das igrejas aqui representadas. Então, o primeiro motivo, né, que Paulo apresenta aqui é o zelo que ele tinha pela igreja. Ele tinha tanto zelo e tanto cuidado pela igreja que ele achou que ele precisava se gloriar da sua autoridade em Cristo para proteger a igreja. Para proteger a igreja. Veja como ele diz. No verso 1, ele começa fazendo um pedido. Eu queria que vocês me suportassem mais um pouco na minha loucura. Essa loucura aqui que ele se refere é o fato de que ele está se gloriando. Ele sabe que isso é loucura. Loucura porque toda a glória é de Deus, loucura porque ele estava chamando a atenção para si, e loucura porque ele sabia que tudo vinha de Deus. Paulo sabe que é insensatez o homem gloriar-se, né? O líder gloriar-se, chamar a atenção para ele. E Paulo sabe, mas aí ele diz, eu sei que é loucura, mas me aguente só mais um pouquinho na minha loucura. Me tolerem mais um pouquinho. Quando ele fala, me suportem mais um pouquinho, ele está dizendo, sejam pacientes e me escutem um pouco, porque eu ainda tenho outros argumentos, eu ainda tenho outras razões para dizer para vocês, pelas quais eu tenho me gloriado. Aguenta mais um pouco. E aí ele apresenta a razão, no verso 2. Ele diz, me suportem na minha loucura, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. Aqui Paulo está dizendo que ele se gloriava por conta desse zelo que ele tinha pela igreja de Corinto. O zelo é cuidado, é preocupação, é aquele interesse que é movido pelo amor e que procura o bem do objeto do zelo. E ele diz que esse zelo que ele tinha pela igreja, ele chama de eu zelo por vós com zelo de Deus, ou seja, um zelo que procede de Deus, que tem origem, força na pessoa de Deus. Ou eu zelo por vocês da mesma forma que Deus zela por vocês. Ou seja, não é nada egoísta, não é nada humano, nem nada pecaminoso, mas é divino esse zelo que eu tenho por vocês. E aí ele diz essa frase extraordinária, meados do verso 2, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui, a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento e descobrir como é que os casamentos eram feitos. Naquele tempo os casamentos eram arranjados e até dava certo. Então, muito cedo, uma criança, né, uma menina, ela era prometida pelo pai em casamento a um outro homem que tinha um filho.
Então os casamentos eram arranjados ainda muito cedo. E era responsabilidade do pai da moça zelar pela moça, cuidar dela, protegê-la enquanto ela crescia, para que no dia do casamento propriamente dito, ele apresentasse a moça virgem, pura. Ela não tinha sido tocada por homem nenhum. Ela seria, então, uma noiva, nos termos de Paulo aqui, uma virgem pura. Então, a responsabilidade era do pai. Era a responsabilidade do pai. Tanto é que quando... Veja o que é que podia acontecer. Volta comigo aí, no livro de Deuteronômio. Capítulo 22. Olha como funcionava em Israel. Deuteronômio 22, verso 13. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. É o noivo enganado. Porque naquela época se pressupunha que relação sexual era só no casamento, fora disso era prostituição. Relação sexual no casamento. Então, os dois iam virgens para o casamento. Então, o homem recebe a noiva que tinha sido prometida, né? Tá pensando que ela é virgem, e aí vai para a noite de núpcias e descobre que a mulher não é virgem. E aí ele fica brabo, porque comprou gado por lebre, né? Por assim dizer. Fui enganado, ele fica brabo com isso aí, e atribui atos vergonhosos. Né? Diz assim, essa mulher que me foi prometida como virgem, ela não é. Verso 15, então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele aborreceu. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade. Qual era a prova da virgindade? Era o lençol da cama. Era o lençol da cama da primeira noite, que certamente ficaria manchado e tingido com o sangue da virgem. E aí o pai fazia parte da tarefa do pai, terminado o relacionamento conjugal, ir lá de mansinho enrolar o lençol e guardar como prova de que ele cumpriu a sua tarefa, de que ele apresentou a sua filha virgem, para que se depois aparecer um cara meio doido que casou, não gostou da moça, inventa que ela e quer repudiá-la, e a única razão que podia repudiar depois de casado é se tivesse acontecido adultério ou ela não tivesse traído o compromisso antes de se casar. Então, para evitar que a moça fosse infamada, caluniada, o pai então desenrolava a roupa dela diante dos juízes, dizendo: está aqui a prova de que minha filha foi para o casamento virgem. Esse cara está inventando aí uma desculpa contra ela. E o resultado, diz aí, verso 18: os juízes tomarão o homem e o açoitarão. E diz aqui, o pior castigo é isso: vai ter que ficar com ela e não vai poder mandar embora todos os dias da sua vida. Além de ser chicoteado, vai ter que ficar com ela até o fim da vida. Então, muito cuidado quando levantasse um falso contra uma virgem em Israel. Mas o meu ponto aqui, esqueci do lado pitoresco da história, né, é que era responsabilidade de quem? Do pai. Né? Competia ao pai preparar a filha, preservar a filha, para que apresentasse a filha virgem àquele que a havia desposado no dia lá do casamento. Paulo usa essa figura e ele faz uma comparação. Ele se vê como o pai da igreja de Corinto e que é responsabilidade dele preparar a igreja de Corinto como uma virgem pura para apresentar a Jesus Cristo no dia do casamento, que é o dia da segunda vinda, que sempre na Bíblia é chamado das bodas do Cordeiro.
As festas de casamento, quando Cristo voltar, ele vai receber a sua igreja. E Paulo se vê na obrigação de preparar a igreja de maneira que naquele dia, quando Cristo voltar, ele receba uma igreja pura. Uma igreja que não foi contaminada, que não foi maculada através de heresias, de falsos ensinos, de imoralidade e esse tipo de coisa. Paulo então diz, agora a gente pode entender o que ele está dizendo, né? Eu zelo por vocês com o zelo de Deus, e o meu zelo é como um pai que tem a responsabilidade de preservar e guardar sua filha virgem pura para apresentar ao seu marido conforme está prometido. Então, é nesse propósito, Paulo diz, que eu me vi obrigado a me vangloriar, a me exaltar como apóstolo de Jesus Cristo, para poder preservar a minha autoridade e o direito que eu tenho de cuidar de vocês e de repreender os falsos mestres, de ensinar a verdade, porque a minha missão é preparar vocês para o encontro com Jesus Cristo. Era assim que Paulo se via como ministro do Evangelho e pastor e fundador da igreja de Corinto. Essa é a primeira razão, então, pela qual ele justifica a sua glória. A segunda razão é que ele tinha receio de que a igreja de Corinto, apesar de todos os seus esforços, se desviasse. Veja o que ele diz no verso 3. Mas, apesar de todo o zelo que ele vem tendo com a igreja, e vocês têm acompanhado, vocês que têm acompanhado a nossa série, vocês veem como foi intensa a relação de Paulo com a igreja de Corinto. Ele viajava para lá, ele escrevia cartas, a igreja mandava carta, e Paulo não queria desistir da igreja, porque ele tinha essa visão, não é? É minha filha que eu tenho que apresentar pura diante de Cristo. Mas tinha hora que Paulo receava que os esforços dele seriam em vão. Olha o que ele diz no verso 3. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Aqui Paulo mais uma vez está usando como pano de fundo um evento acontecido no Antigo Testamento, e aqui ele está nos remetendo para o livro de Gênesis, que eu queria ler com vocês, Gênesis capítulo 3, do verso 1 em diante. Temos o relato da queda, esse texto que Paulo tem em mente aqui. Mas a serpente, Gênesis 3:1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nesse episódio aqui, narrado no livro de Gênesis, que o apóstolo Paulo toma como literal e histórico, é importante esse ponto aqui. Paulo vê essa narrativa como literal e histórica, a ponto de usá-la como fundamento para uma situação no tempo presente. Nós sabemos que há muitos críticos que dizem que os 3 primeiros capítulos de Gênesis são mitos, são lendas, são histórias ou fábulas que foram mitos fundantes elaborados pelos sábios de Israel para justificar determinados costumes ou determinadas doutrinas que eram cridas em Israel e que não têm nenhum fundamento histórico. Paulo era um rabino, e Paulo olhava para o Antigo Testamento como narrando história. O relato da queda da mulher e do homem, eles são um fato histórico da perspectiva do Novo Testamento. Se você disser que Paulo está enganado nesse ponto, a porta está aberta para você dizer que ele está enganado em outros também. O próprio Jesus se refere ao relato da criação como tendo sido histórico. Se tanto Paulo como Jesus e os outros autores do Novo Testamento se referem aos 3 primeiros livros da Bíblia como sendo narrativa histórica fundamentada em fatos acontecidos no tempo e no espaço, então
se você desacredita Jesus, Paulo e os demais apóstolos, você está desacreditando também as coisas que eles escreveram. O que é que vai nos garantir? Se eles estavam errados nesse ponto, o que é que vai nos garantir que eles não estavam errados nas outras coisas que eles escreveram, disseram ou deixaram para nós? Então, veja como Paulo trata o relato como sendo história. E aí ele faz 4 pontos de comparação entre o que aconteceu lá no jardim, Gênesis 3, e o que ele estava com medo que estivesse acontecendo na igreja de Corinto. Porque os falsos mestres já tinham entrado na igreja de Corinto, eles estavam ensinando um outro evangelho, e a mensagem deles, Paulo temia, haveria de apartar os crentes da simplicidade e da pureza do evangelho de Cristo. E aí ele vê nisso um paralelo com o que aconteceu lá no jardim. Então, o primeiro paralelo é a presença da serpente. Ele diz assim: receio que como a serpente enganou Eva, assim também ela engane vocês. A serpente aqui é o diabo, Satanás, o anjo caído, o enganador, o adversário, que estava por detrás da serpente, lá no jardim. E era quem estava por detrás dos falsos mestres lá na igreja de Corinto. Assim como o diabo, através da serpente, enganou Eva, o diabo agora, através dos falsos mestres, está enganando vocês. Então, o primeiro paralelo é quem estava realmente por detrás do que estava acontecendo. Paulo vê, além dos falsos mestres, assim como ele olha para o relato da queda e vê que atrás, por detrás da serpente, estava, na verdade, Satanás. E não é de admirar que mais adiante, no capítulo 11, aqui mesmo, a gente vai ver isso na próxima mensagem, ele diz assim, no verso 13: os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. Então, Paulo, aqui ele diz com clareza que quem estava por detrás desses falsos mestres era o diabo. O mesmo diabo que estava lá no jardim é o mesmo diabo que estava em Corinto. E ele tinha exatamente o mesmo objetivo, e aqui é o segundo ponto da comparação. Paulo diz, assim como o diabo enganou Eva, ele vai também enganar vocês, porque esse é o objetivo de Satanás. Ele enganou Eva propondo uma mentira. A mentira é, você não vai morrer se desobedecer a Deus, na verdade você vai ser igual a Deus, e mais ainda, você vai ter pleno conhecimento do bem e do mal. Esse foi um engano que o diabo propôs a Eva. Da mesma forma que ele enganou Eva lá no jardim, ele estava enganando os crentes de Corinto, quando os falsos mestres traziam uma doutrina que não era a doutrina verdadeira, quando eles ensinavam alguma coisa que era contrária à palavra de Deus. Terceiro ponto de comparação é que o diabo usou de astúcia. Veja como ele diz aqui, no verso 3, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia. A serpente, pensando lá no relato de Gênesis 3, de fato ela foi muito esperta, não é? Ela apelou para coisas que interessavam a mulher. Você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, você vai ter profundo conhecimento. E aquilo despertou o interesse da mulher. O diabo é astuto. É dito lá no texto que a serpente, a mais sagaz de todas as criaturas que Deus havia feito. Sagacidade, astúcia, uma inteligência maligna, uma esperteza que tem como objetivo destruir. Tudo isso caracteriza o diabo. Então, da mesma forma que com astúcia a serpente tinha enganado Eva lá no paraíso, o diabo, através dos falsos mestres, usando de sutileza e de inteligência, estavam enganando os crentes de Corinto, fazendo promessas que não eram verdadeiras, falando de coisas que Deus nunca tinha falado, dizendo aquilo que não deveriam dizer. O último ponto de comparação é a corrupção da mente. Paulo diz assim, eu temo que da mesma forma que aconteceu com Eva, seja corrompida a mente de vocês. E o resultado dessa astúcia do diabo de usar o engano inteligentemente para enganar Eva foi que corrompeu a mente de Eva, porque o texto lá de Gênesis que a gente leu, diz assim que a mulher tinha visto a árvore, aquela árvore, não sei quantas vezes já na vida dela, estava plantada lá no meio do jardim.
A mulher tinha passado por lá dezenas de vezes, mas agora, depois que ouviu o ensino dos falsos mestres, o ensino do diabo, a mente dela se corrompeu e ela começou a olhar para a árvore com olhos diferentes. Ela viu o que não tinha visto antes. Primeiro, que a fruta era boa para comer. Segundo, que era agradável aos olhos. Ela disse, puxa, eu nunca tinha prestado atenção, mas como é bonito esse fruto. E terceiro, era bom para dar conhecimento. Ela nunca tinha pensado nisso, mas agora a mente dela foi corrompida, os olhos foram abertos, a mente foi corrompida. E o próximo passo foi estender a mão, tomar do fruto, desobedeceu a Deus, comeu e ainda chamou o marido para comer juntamente com ela, e os dois então caíram da graça e com isso precipitaram toda a raça humana no estado de miséria e perdição em que nós nos encontramos agora. Então, da mesma forma que a mente de Eva foi corrompida astutamente pelo diabo, Paulo está com medo de que a mente dos crentes de Corinto sejam corrompidas pelos falsos mestres. Então, você não pense que você pode se expor ao ensino de falsos mestres e esperar que você vai sair intacto, porque o falso ensino, ele corrompe a mente. Ele abre perspectivas novas, nem sempre certas, para que você olhe para aquilo que você se acostumou a ver como verdadeiro de uma outra perspectiva, lançando dúvida e questionando a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é tão intolerante com o falso mestre. Os autores do Novo Testamento, eles são intolerantes com os falsos mestres. Eles não têm nada do politicamente correto, dizendo assim, a gente precisa ouvir o contraditório, a gente precisa dar um espaço, porque são interpretações diferentes, ninguém tem toda a verdade. Não tem nada disso no Novo Testamento. Nada. Sempre o medo é esse aqui. O que aconteceu lá no jardim continuou acontecendo através da história de Israel, continuou acontecendo através da história da igreja e continua acontecendo no dia de hoje. O diabo levantando falsos mestres que, através do engano e usando de astúcia, corrompem a mente dos crentes. E o resultado é isso que Paulo diz aqui no final do verso 3. E se apartam da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Se